Eu cumprimento a todos na doce paz do Senhor Jesus. Eu louvo e agradeço ao Senhor por ter me concedido, esse privilégio de estar pregando a palavra dele, instruída por ele. E nós sabemos que nós pregamos a palavra, o Senhor está falando conosco. E nessa passagem não é diferente. O Senhor tem incomodado a fazer essa ministração. Por quê? Porque muitas das vezes nós questionamos a Deus por que está acontecendo aquilo, porque estamos passando por momentos. Nós temos que passar por momentos para poder ser aperfeiçoados, para que o Senhor venha fazer a gente enxergar por onde nós estamos andando, o que nós estamos fazendo, o que nós não estamos fazendo. E o Senhor tem me incomodado muito com essa palavra. Inclusive eu fiz uns shorts, aqueles vídeos curtinhos, falando sobre um rei que teve que sair do seu posto, sair da sua cadeira, do seu trono, para buscar água para os animais. Essa passagem se encontra lá em 1 Reis 17, quando Acabe começa a reinar em Israel, e ele faz pior do que todos os reis que vieram antes dele. A palavra afirma. E como se não fosse pior, ele ainda se casa com uma mulher que não era da linhagem de Israel. E nós sabemos que quando o mal vem sobre uma cidade, uma nação, ele vem para todos. Ele incomoda a todos, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Nós sabemos disso. E ali ele teve que sair do seu lugar. Por quê? Porque foi dada uma profecia que não iria chover. Nem orvalho, nem chuva haveria naquele lugar. Por quê? Por causa da desobediência, por causa da adoração a outros deuses. E nós temos vários na Bíblia, vários tópicos, vários lugares em que acontece isso, uma fome, uma seca, e tudo vem por causa como uma consequência pelo que foi feito. É ação, e reação de Deus ao que nós temos feito ou o que nós não temos feito. Então é muito complicado, e o Senhor tem falado muito comigo. O Senhor fala conosco todos os dias e eu louvo a Deus porque Ele ainda está falando. Porque quando Ele se cala, Ele já começa a agir, e a gente vê que muitas coisas nós vamos ter que passar para entender o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer fazer, da maneira que Ele quer nos usar. Muitas das vezes não é nem pecado, muitos é idolatria, outros é por uma quebra de aliança, mas muitas das vezes é pelo que a gente não está fazendo. Não está fazendo. O Senhor quer nos usar e para chamar a nossa atenção. Infelizmente, Ele vai nos caminhos que Ele sabe que se Ele fechar uma porta ou se acontecer uma enfermidade, Ele vai chamar a nossa atenção para isso. O Senhor é perfeito. Isso se chama o amor de Deus, que eles falam que Deus é amor, esse é o amor de Deus pelas nossas vidas. E ali, Acabe, ele, quando vê que a situação está ficando extrema, ele decide sair do seu lugar para resolver com as suas próprias mãos. E Deus, ele não quer isso. Muitas vezes ele quer que a gente se arrependa, reconheça os nossos erros e voltamos para Ele para perguntar o que Ele quer, para que venha resolver aquela situação. Fala, Senhor, onde eu estou errando? O que eu não estou fazendo? Ou o que eu estou fazendo além do que o Senhor pediu? E ele preferiu sair do seu lugar para resolver com as suas próprias mãos a situação que tinha sido profetizada. E ele sabia, ele conhecia Deus, ele sabia que era o próprio Deus, através da palavra que o profeta Elias lançou e Deus cumpriu. Por quê? Porque ele estava
andando em caminhos errados, adorando a outros deuses, deixando praticamente uma mulher governar uma nação que não era da linhagem de Israel. E nós já vimos isso em outras palavras, nós já vimos isso porque em 1 Samuel 21, 2 Samuel, ou melhor, 2 Samuel, no capítulo 21, a gente vê isso acontecer. Quando acontece a fome em Israel, e é procurado saber por que aquela fome está acontecendo. Por que o motivo? Qual é o motivo? Davi ele vai consultar a Deus para saber qual é o motivo daquela fome que está acontecendo. Daquela seca. A fome em Israel e os seus motivos. E ele vai saber, procurar saber. E foi por causa de uma quebra de aliança. Por quê? Porque quando venceu Ai, os gibeonitas enganaram Josué. E depois Josué teve que fazer um acordo com eles e não matar eles. Por quê? Porque ele tinha dado a palavra dele. Eles ficaram por servos de Josué, mas ele não poderia matar. E o Saul veio e matou os gibeonitas. E agora veio a fome para chamar a atenção de Israel por uma quebra de uma aliança. Lá em Ruth também não é diferente. Em Ruth não é diferente. Quando Abimeleque sai do lugar, por quê? Porque está tendo uma fome na terra. Então, a fome, quando ela vem, ela vem porque algo está acontecendo. É uma forma de parar as pessoas, de chamar a atenção da nação. Por que está acontecendo? E ali, no livro de Ruth, quando os juízes estavam julgando a terra, estava tendo uma confusão espiritual. Uma confusão espiritual. Eles estavam apostatados da fé. Por quê? Eram juízes jogando a terra. Os juízes morriam, eles voltavam a fazer tudo o que era mal aos olhos do Senhor. E no começo ali, no capítulo de Ruth, fala que nos dias em que os juízes julgavam Israel, houve uma fome na terra. E a gente sabe, não adianta a gente sair do lugar como Elimeleque fez, como Acabe fez. Não adianta sair do lugar para tentar resolver com nossas próprias mãos. Temos que fazer como Davi fez, perguntar: Senhor, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo essa fome? Qual é o motivo dessa fome? Qual é o motivo dessa seca? Temos que perguntar para o Senhor: por que está acontecendo isso à nossa volta? Por quê? Porque o Senhor vai falar. O Senhor vai dizer se é um pecado, se é uma desobediência, se é uma quebra de aliança, se é uma apostasia, ou se é uma adoração a outros deuses. É você praticamente voltar ao Egito para buscar uma solução. E nós sabemos que nós não devemos fazer, nós devemos confiar no Senhor na hora do aperto. Não é pedir emprestado, porque a palavra diz que a gente teria para emprestar e não para pedir emprestado. Se a gente está pedindo emprestado, é a banco, é a pessoas, então você tem que perguntar para Deus. Mas é só vou sair do aperto, depois eu pago, depois arruma tudo normal. Não. Adão e Eva também, eles pecaram. Porque a palavra não foi dada a Eva, foi dada a Adão. Então, quando a serpente enganou a Eva e deu o fruto proibido a Adão, eles se esconderam. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam errados. Quando o Senhor falar: Adão, onde que você está? Eu me escondi.
Por que você escondeu? Porque eu estava nu. Como que você sabe, Adão, que você estava nu? O Senhor pergunta para ele. Porque ele sabe o que ele fez errado. A mulher que o Senhor me deu me enganou. Não é a mulher, porque a palavra foi falada para ele. Não mexa naquela árvore da vida. Você não pode mexer. Então a palavra foi dada a ele, não foi a Eva. E o que ele fez? Quando ela chegou com o fruto, ele comeu, ele participou. E ao invés de se arrepender, Adão, o que você fez? Deus estava fazendo essa pergunta para ele. O que você fez, Adão? Não, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, não foi. Então, muitas das vezes a gente culpa as pessoas, a gente age ao contrário à palavra do Senhor, então as consequências continuam acontecendo à nossa volta. São portas fechadas, são a falta de algo na nossa casa, são enfermidades que vêm, tudo para chamar a nossa atenção. Tudo é para chamar a nossa atenção. Para ver se a gente reage, acorda e fala, Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua instrução. Saber o que eu fiz de errado, por que algo está acontecendo. O Senhor é maravilhoso. E ali, quando passados os tempos, que Elias decide se encontrar com Acabe, ele ainda fala, és tu perturbador de Israel? Quem que estava perturbando Israel para estar acontecendo aquilo ali? Quem que estava perturbando Israel para estar naquela situação que estava acontecendo? Então, muitas das vezes a gente culpa as pessoas ao redor e é nós que temos o chamado. É nós que temos que ser diferente. É nós que temos que tomar atitudes diferentes. Não adianta a gente culpar as outras pessoas. O Senhor tem um chamado para mim e para a sua vida. Nós somos separados, nós somos chamados para fazer a obra. Então não adianta culpar quem está em volta. A gente tem que reconhecer os nossos erros para que o Senhor venha agir nas nossas vidas. Não é sair do nosso lugar, sair para buscar um trabalho extra. Muitas das vezes ficamos cansados porque vamos buscar um trabalho extra, vamos buscar algo para suprir aquela necessidade que está faltando, ao invés de ir até Deus e perguntar, o que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu aja? O que eu não estou fazendo? Nós temos que meditar na palavra do Senhor, que não é mentirosa, o Senhor nos dá instrução na palavra. Não fazer Deus, não adorar a deuses estranhos. Não adorar a deuses estranhos, julgo desigual. Tudo a palavra nos confronta e nos ensina. Elimeleque saiu do lugar, a consequência foi terrível. A consequência foi terrível. Em Israel não foi diferente. Aquela fome estava acontecendo até que Davi decidiu perguntar. Muitas coisas também já tinham acontecido. Porque a gente demora, fica tentando resolver com as nossas próprias mãos. E é tão simples, é só ajoelhar, dobrar os joelhos e consultar o Senhor como Davi consultou. Quer dizer, foram 3 anos consecutivos de fome. 3 anos para Davi consultar a Deus e perguntar a Deus, o que está acontecendo? E o Acabe, ele sabia, porque ele recebeu uma profecia. Não vai haver orvalho nem chuva neste lugar. Aí depois que não tem orvalho nem chuva, vem a seca, vem a falta de plantação, destrói a plantação, e a gente cansa de ver isso no nosso país, na nossa cidade, e que vai passando os anos, vão passando os anos, e você não pergunta para Deus, Deus, o que está acontecendo para essa cidade estar assim? O que está acontecendo
para o nosso país estar assim. O que está acontecendo? As profecias estão se cumprindo, mas por que está havendo esse tipo de coisa? Nós sabemos que a profecia vai se cumprir, é bíblico, mas muitas coisas estamos passando que ainda não é o tempo. Perguntar para Deus por que está acontecendo isso. Eu sempre questiono com Deus que a casa dos cristãos estão sendo atacadas por tantas coisas para envergonhar o nome do Senhor. Eu sei que o Senhor permite, Ele nos dá livre-arbítrio para fazermos o que quiser, mas nós sabemos que tem consequência. Mas você fala assim, Senhor, a tua palavra afirma que mal nenhum chegaria à nossa tenda. Por que está acontecendo essas coisas? Aí passa um ano, não pergunta, passa 2 anos, vamos levando, não perguntamos, passa 20 anos, não perguntamos o Senhor, o que está acontecendo? Por que as pessoas não se arrependem? Porque o processo tem que ser tão doloroso como foi no deserto ali, era 40 dias. Imagine que diferença, 40 dias para 40 anos. Andando em círculo, batendo cabeça, sem saber como sair daquele círculo. Se não for o Senhor que mostra o caminho, a gente não sai daquele círculo vicioso de tudo, de drogas, de falta de dinheiro, de falta de estrutura. Então nós temos que perguntar para o Senhor. O Senhor tem falado muito comigo e eu creio que eu também tenho que perguntar para o Senhor por que tantas coisas acontecendo, o que eu não estou fazendo. Se o Senhor me der uma instrução e cumprir na mesma hora. Orar sem cessar, como diz a palavra. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu tenho buscado ao Senhor o que eu tenho feito e o que eu não tenho feito, que não tem agradado ao Senhor. Precisamos meditar mais na palavra. Ele falou com Josué, medite nesse livro de dia e de noite. Ou seja, não é você ficar lendo a palavra o dia e noite. É você meditar, buscar a direção do Senhor nesse livro. Nas horas da necessidade de saber por que está acontecendo. O que você não está cumprindo, que diz essa palavra. O que você não está fazendo, que o Senhor tem ordenado através da palavra. Que nós somos escolhidos, nós somos diferenciados. O Senhor tem um chamado para mim e para você. Que possamos meditar, nos esforçar. Esforça, tem um bom ânimo. E meditar nesse livro de dia e de noite. As únicas vezes que Josué não buscou a instrução do Senhor, ele pereceu. Ele pereceu, porque a gente confia na força do nosso braço. Não, vamos com poucas pessoas, nós vamos vencer a Ai. Quando chegou lá, foram derrotados. Por quê? Porque tinha pecado. Se tivesse consultado o Senhor, saberia que tinha pecado, que eles tinham feito o que o Senhor falou para não fazer. Ele falou não fazer, e eles fizeram. E na hora de ir para a batalha, falou, não, uns 3.000 homens dá para vencer essa guerra, são poucas pessoas. Quando chegou lá, perderam a batalha. E na nossa vida não é diferente. A gente vai, sai por rumo sem buscar a instrução do Senhor. E no meio do caminho nós perecemos. Que nós possamos entender que esse cerco que o Senhor muitas das vezes faz na vida da gente não é para nos matar, não é para nos destruir. É para nos parar. Para a gente entender o que está acontecendo à nossa volta, o que nós não estamos fazendo. Lá em Jeremias 14, também houve uma seca, fome e miséria. Seca, fome e miséria houve na cidade.
E os ilustres reis, os aqueles mais, vamos dizer assim, os mais ilustres da cidade, enviaram para buscar água. Está em Jeremias 14, versículo 3. Para buscar água. Iam na cisterna e não achavam água. Voltavam com os cântaros vazios. E o Senhor falou, não ore para esse povo. Por quê? Porque o povo estava em pecado, desobedecendo a Deus. E Jeremias, a gente sabe, estava falando, dando instrução, olha, o Senhor, assim diz o Senhor mandou falar isso, o Senhor mandou falar aquilo. E o Senhor muitas das vezes tem nos levantado, a gente vai até as pessoas, falam, eles não dão ouvido, acham que é o ser humano falando com eles. E o Senhor, ele falou com Jeremias, ele fez várias intercessões. E o Senhor falou, não adianta orar para esse povo. Praticamente ele falou com Jeremias, eu não vou te atender. Porque eles não me obedecem, são de dura serviço. Ou seja, hoje em dia não é diferente. Eles não ouviam, não davam ouvido. Quem é Jeremias? Hoje em dia a gente vai e fala, é a mesma coisa. Quem é você para falar alguma coisa? Agora você é profeta do Senhor. E quando o Senhor está enviando pessoas para falar com a gente, é porque Ele ainda está tentando nos abrir os olhos. Então Ele envia as consequências daqueles nossos atos que a gente não dá ouvido à palavra. Que possamos meditar mais na palavra do Senhor. E agir conforme a palavra, ser praticantes da palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar cada dia. Porque Ele falou, Deuteronômio, se quiser, e obedecer, comerei o melhor dessa terra. Se quiser. Mas se a gente não quiser, se quiser e obedecer, comerei o melhor dessa terra. Mas tem que querer e tem que obedecer. São duas coisas, duas ordenanças. Querer e obedecer. Se quiser e obedecer. Senão não tem como ele fazer algo por nós. Ele não pode fazer. É porque ele falou que os obediente à palavra, eles que vão comer o melhor da terra. Os que obedecem à palavra, o que cumpre a palavra, eles vão ter o melhor da terra. E muitas das vezes a gente insiste em obediência. Não pode deixar, eu já sei fazer. Então ali é complicado, ele não vai poder fazer. Então faz com as suas próprias mãos, eu quero ver. E é muito complicado e a gente sabe que não funciona. A gente sabe que não funciona. Que Deus possa abençoar a minha e a sua vida poderosamente. Que a gente possa dar ouvido à palavra do Senhor. Em tudo aquilo que Ele tem nos ordenado. Tudo aquilo que Ele tem nos ordenado. Em Deuteronômio 11, 13, Ele fala dos benefícios da obediência. E será que se diligentemente obedeceis os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, a amar o Senhor seu Deus, e o servir de todo o coração, de toda a vossa alma, então daria a chuva da vossa terra no tempo certo, a temporã e a cerúdia, para que recolhais os vossos cereais, o vosso mosto e o vosso azeite. E daria a erva no teu campo, aos teus animais, e comerás e fartar-se-ás. É assim que a palavra fala.
E a gente sabe o que a palavra diz, mas só que a gente tem que obedecer aos benefícios. É como se der um presente a um filho. Se ele obedecer, você dá. Se ele não obedecer, você não pode dar. Porque a gente sabe que não dá certo. Fica sem limite. Depois não quer trabalhar. Porque fica só esperando a gente entregar de mão beijada. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Não aparte a tua boca dos livros dessa lei. É assim que diz o Senhor. Para mim e para você. Eu agradeço essa rica oportunidade e que Deus possa continuar falando poderosamente do seu coração. E te dando graça, te dando entendimento e sabedoria para obedecer a palavra do Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus.